E eu quero que você que está aí pertinho de um abençoado, você segure as duas mãos dele, dela ou dela, né? Quem estiver aí perto de você. E libera uma palavra de bênção para a semana dessa pessoa. Você pode fazer isso? Profetiza uma palavra que abençoe a semana dessa pessoa. Em nome de Jesus. E que essa palavra se cumpra na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Quem recebe? Amém. Irmãos, podem sentar. Hoje foi me dada uma missão de compartilhar uma palavra mais temática para as nossas mamãezinhas. Quantas mães temos aqui? Mãe de 1. Mãe de 2. Mãe de 3. Ai, um bocado. Mãe de 4. Se o Nilton estivesse aqui, ele ia ganhar, né, mano? E a gente vai vencendo, né, irmãs? Rompendo com essa tarefa. Então, hoje, nós vamos ter uma palavra mais voltada para as mães. Mas você que não é mamãe ainda, ou você que é homem, você também será contemplado nessa palavra, amém? Porque a palavra do Senhor, ela serve para todos, né? E eu dei como tema para essa ministração, mãe, a mais importante missão, ou mãe como missão. Porque muitas vezes nós visualizamos o lado mãe biológico, mãe natural. Mas, na verdade, é uma missão, uma árdua missão. Porque eu sempre falo, criar alguém, dar de comer, dar roupa, dar água, dar banho, isso aí a gente faz até com animal. Mas formar o caráter, e nosso caso aqui em Cristo, de uma vida, é uma responsabilidade muito grande. Então, nós podemos entender que é uma missão dada pelo próprio Deus para cada mulher. Primeiramente porque gerar uma vida é um milagre. É um milagre gerar uma vida. Não sei se os irmãos têm o conhecimento, né, de como é biologicamente essa geração dessa vida. O que precisa acontecer para que aconteça aquela fecundação, o óvulo da mulher se encontrar com o espermatozoide do homem, mas ali todo aquele processo interno, biológico, é um milagre. Porque tem muito mais chance de dar errado do que de dar certo. E o Senhor escolhe no tempo dele, perfeito, na hora certa, nos agraciar com filhos. Então isso é algo muito forte. Mas eu quero que nós venhamos a meditar o início aqui de tudo sobre a primeira mãe. Como era o nome dela? Eva. Eva, ela foi criada com 2 propósitos. Primeiro, ser essa ajudadora idônea do seu esposo. Essa auxiliadora para o propósito que Deus tinha para a vida dele. Mas também ela foi criada, ela foi desenhada, projetada por Deus para gerar vida, para frutificar, para multiplicar, para encher a terra. Essa foi a ordem do Senhor. E o nome Eva significa mãe. Então, num contexto que nós vivemos assim, onde o papel da mulher é tão deturpado, tão confuso, nós vemos o princípio, a origem do que o Senhor nos formou para ser, esposas e mães. Mas hoje nós queremos outras coisas, por causa da cultura, por causa das ideologias, por causa do mundo, como o mundo se encontra hoje. Nós somos empurradas
para outros propósitos, tendo que nos desviar do propósito original de Deus, que é ser esposa e mãe. E hoje nós vamos meditar sobre esse papel de mãe. Mas diga comigo assim: filhos são milagres. Filhos são herança. Filhos são frutos. E os filhos são missão de Deus para os pais. Quando nós vemos na palavra, em Salmos, o salmista falando que os filhos são herança do Senhor. Quem já viu essa palavra em algum momento da sua trajetória, da sua caminhada? Os filhos são herança. Mas é herança dada por quem? Pelo Senhor. Então, nós recebemos herança do nosso Pai. E herança sempre remete a algo precioso, valioso. Algo que vai acrescentar, impulsionar a minha vida. Então, nós não podemos visualizar um filho como um peso, como um fardo. Muitas vezes nós vivenciamos isso nas nossas histórias. Principalmente aqueles que são quarto, quinto, sétimo filho, né? Que a mãe já, coitada, já estava desesperada. E o filho, ele vem como um peso, como um fardo. Esses filhos que a gente tem que não são planejados, difícil a gente lida com aquele sentimento, né? De não sentir que esse filho é um peso, mas que ele é uma graça de Deus para nós. Que ele é um presente do Senhor para nós. Então, filhos, eles são herança. E eu queria com os irmãos meditar sobre essas missões. Dentro dessa missão existem pequenas missões. Então, quais são as missões de uma mãe? E eu gostaria de começar com Sara, a mulher de Abraão, como ela fosse esse exemplo para nós de uma missão sobre legado. Alguém que construiu um legado na vida de um filho. Ela não simplesmente se preocupou com a sua própria vida, sua própria existência apenas. Mas ela recebeu uma palavra profética de Deus sobre as suas descendências. Não só o seu filho Isaac, mas as próximas descendências. E diz lá em Gênesis 17, 15 e 16 assim: Deus também disse a Abraão: quanto à sua mulher, não se chamará mais Sarai. De agora em diante ela se chamará Sara. Eu a abençoarei e por meio dela darei a você um filho, sim. Eu a abençoarei e ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre seus descendentes. Posso ouvir um glória a Deus? Até essa parte da Bíblia, Deus se dirigia apenas a Abraão. Então, Sara, ela conhecia o Deus de Abraão, o Deus do seu marido, o Deus do seu esposo. Ela não tinha tido uma experiência pessoal com Deus. Mas aqui Deus, ele muda o nome dela, muda a identidade, muda a sua natureza. De Sarai, ela passa a se chamar Sara. E Deus, pela primeira vez, libera uma promessa sobre ela. E você pode ver que Deus, ele não fala apenas sobre o filho, mas Deus fala: ela se tornará a mãe de muitas nações. E haverá reis, governantes, pessoas poderosas que sairão dessas descendências. Quantos querem isso para suas descendências? Você quer ser mãe de reis, de governantes? Ali, Deus fala com Sara, transforma a sua natureza e imprime uma promessa no seu coração. Que ela seria mãe de milhares. Mas você sabe, você que conhece um pouco da Bíblia, que ela só conseguiu ver quem? O começo da promessa, que se chamava Isaac. Ela não viu as nações. Já pararam para pensar nisso? Apesar dela ter a natureza espiritual de mãe de nações,
ela só conseguiu ver um fruto dessa grande descendência, que se chamava Isaac. Ela só contemplou a pontinha lá do iceberg, que era esse filho amado, Isaac. As nações, outros geraram a partir dela, outros viram, outros contemplaram. Imagine quando esse povo que saiu de Abraão e Sara, começando por Isaac, cresceram, e estavam no Egito. E eles eram tão numerosos que Faraó fez o quê? Percebeu que eles eram muito numerosos na terra do Egito. Então ali nós percebemos que eles começaram a incomodar por essa multiplicação abundante. Então Sara não viu, mas Sara recebeu a promessa. E ela, através dela, através do seu esposo, aquele DNA de filhos da promessa, aquele DNA de multiplicação, de fruto, passou de geração em geração, até se cumprir o que Deus havia dito. E assim somos nós, mulheres, pais. Nós recebemos um novo DNA. Ontem a gente teve aqui o batismo. Quando a pessoa ela desce as águas, ali ficou a velha natureza, o passado, os traumas, tudo. Quando ela ressurge para uma nova vida, uma nova natureza. E ela caminha conforme a nova natureza. Mas o diabo, claro, vai tentar todo tempo nos puxar para trás, trazendo o nosso passado de volta. Mas nós escolhemos caminhar na nova natureza. E ali nós recebemos um DNA espiritual. Esse DNA vai passar para os nossos filhos, tanto filhos físicos, biológicos, como filhos espirituais. Um DNA de quê? Multiplicação, frutificação. Um DNA que obedece a palavra de Deus. Eu gostaria que você virasse para o irmão que está do seu lado e diga assim: você é Sara. Tem umas Saras aqui mesmo, né? Você é Sara. Você é mãe de multidões. Mas eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra de alguém da Bíblia, que inicialmente foi um homem muito abençoado, tinha um decreto de morte sobre ele, e Deus, por uma oração intercessória, mudou o decreto de morte. Mas ainda assim esse homem fez algo terrível, que se chama Ezequias, que está lá em 2 Reis 20, 14 ao 19. Eu creio que vai passando aqui. E vocês podem acompanhar por aqui que fica mais fácil. Então o profeta Isaías foi ver o rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens queriam? De onde vieram? Ezequias respondeu: vieram da Babilônia, uma terra distante. O que viram em seu palácio? Perguntou Isaías. Viram tudo, Ezequias respondeu. Eu lhes mostrei tudo o que possuo, todos os meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias: ouça esta mensagem do Senhor. Está chegando o dia em que tudo em seu palácio, todos os tesouros que seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns de seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Ezequias disse a Isaías: a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa. Pois o rei pensava: pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. Aqui nós vemos um rei que foi muito agraciado por Deus, muito abençoado. Depois você pode estudar sobre esse rei, Ezequias. E esse rei, ele abre o seu palácio para que os inimigos entrem, vejam tudo que tem lá dentro do palácio, todos os tesouros,
todas as coisas, você vê que a gente leu, ele diz, mostrei tudo. Mas ali eram inimigos. Ele abriu a vida para os inimigos. E isso não agradou o Senhor. E o Senhor liberou uma profecia através do profeta Isaías, dizendo que esses aos quais ele havia aberto a sua vida, o seu palácio, as suas riquezas, por falta da sabedoria, os seus descendentes iriam sofrer a consequência. Os irmãos já ouviram falar da lei da semeadura, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. E no reino do Espírito é assim. E aqui aquele homem tolo, sem sabedoria nenhuma, abriu o seu palácio para os inimigos. E Deus libera essa palavra profética. Não era aqui agora, era lá na frente. Os filhos dele também iriam ser presos, iriam ser eunucos na Babilônia. Aí ele disse como, a gente acabou de ler. É boa essa palavra. Pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. O que ele está dizendo com isso? Poxa, vai acontecer algo ruim só com os meus filhos? Está bom demais. Não acontecendo comigo. Olha só o pensamento. Esse homem era um homem que não pensava na transmissão de um legado. Ele se importou apenas com ele mesmo. Ele não pensou que a palavra profética de maldição ia recair sobre os seus filhos. E nós que conhecemos a história do rei Ezequias, sabemos que em uma oração intercessória de Ezequias, ele mudou o coração de Deus. Mas ali, ele não orou. Ele não pediu misericórdia. Ele não pediu compaixão. Por quê? Porque o mal não ia cair sobre ele. Ia cair sobre os filhos. Isso, irmãos, é algo muito forte, algo muito sério, algo muito profundo. Eu espero que você esteja entendendo no seu espírito. O que eu faço hoje, as sementes de hoje vão recair sobre a minha descendência. Não só sobre os meus filhos, mas sobre os meus netos, bisnetos e até onde o Senhor permitir. Ali, há maldições sendo transmitidas por causa do pecado. Ali, há inúmeras consequências por causa de um erro meu. Esse é um princípio espiritual. E algumas pessoas duvidam disso, da maldição hereditária ou familiar. Mas basta nós olharmos para a nossa própria vida, para a nossa própria família. E nós vemos facilmente maldições se repetindo, padrões de pecado, doenças, violências, tipos de morte, perseguições espirituais, vícios. Não precisa nem a gente olhar, buscar muito, a gente só olhar para a nossa casa, a nossa família de origem. Padrões repetitivos, por erros de pessoas lá de trás. Às vezes você está sofrendo algo que o seu bisavô fez. E você não consegue nem entender, porque a sua vida espiritual ou as outras áreas estão em uma bagunça. Uma doença que chegou na sua casa. Por quê? E às vezes realmente não foi você que abriu a porta do pecado, da maldição, mas os antepassados, os envolvimentos espirituais dos nossos antepassados. Mas também o nosso. Quais as portas nós mesmos abrimos para que entre o pecado na nossa vida e, por consequência, nas nossas gerações. Então é muito importante que todas as portas espirituais abertas, que dão acesso ao inimigo, legalidade ao inimigo, para que ele entre e saia, entre e saia, entre e saia, cirande na nossa vida, bagunce na nossa vida. Essas portas precisam ser fechadas. Que o Senhor te dê discernimento para você entender isso na tua própria vida. Porque muitas vezes nós somos rápidos para entender essas coisas na vida dos outros. Mas às vezes elas estão na nossa própria história, na nossa própria vida.
E nós vemos que o legado que nós queremos transmitir é um legado de bênção. É que os nossos filhos olhem para nós e vejam homens e mulheres tementes ao Senhor. Pessoas que fizeram renúncias, escolhas, por amor ao Senhor. Pessoas que pagaram o preço de serem discípulos e discípulas de Jesus. Porque, na verdade, o que vai, no fim de tudo, é isso que vai importar. Não é as riquezas que nós vamos deixar para os nossos filhos, os bens, mas é as coisas que elas não têm preço. Também, como missão, nós temos a missão de passar para os nossos filhos as promessas de Deus para nós, como casa, como família, como igreja. E eu me lembro muito dessa personagem da Bíblia, Rebeca. Quando Rebeca ela fica estéril, ela é estéril, é uma doença, a mulher não pode gerar filhos, e o seu marido ora por ela. Vamos ver. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaac e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Os 2 bebês lutavam um com o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou o Senhor a esse respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. O Senhor respondeu, os filhos em seu ventre se tornarão 2 nações. Desde o começo elas são rivais. Uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá ao seu filho mais novo. Quando chegou a hora de dar luz, Rebeca descobriu que de fato eram gêmeos. O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos, por isso o chamaram de Esaú. Depois nasceu outro gêmeo com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso chamaram de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Então nós vemos que essa mulher, ela recebeu uma promessa. Com os filhos ainda no ventre, os gêmeos brigavam entre si. Agora imagine, quando a gente está só com um na barriga, é uma luta o final, né? A gente já fica, meu Deus, eu quero logo ter esse menino que eu não aguento mais. Não consegue dormir, não consegue nada. Imagine 2 e brigando. Então aquela mulher estava em sofrimento. E ela pergunta ao Senhor, né, o que é isso, Deus? O que está acontecendo? Ela teve um discernimento espiritual, que era algo da parte de Deus. E Deus fala com ela. E Deus revela para Rebeca tudo que iria acontecer. Como que ia ser o futuro e o destino profético dos seus filhos. E aquela mulher guarda aquela palavra no seu coração. Você vê que, assim como Sara, Rebeca tem erros. Ela quer adiantar o cumprimento da promessa. Mas uma coisa que nós não podemos negar. Ela acreditava tanto no que ela tinha ouvido da parte de Deus, que ela se movia conforme aquela promessa, conforme aquela palavra de Deus. Assim nós temos que ser. Deus nos dá promessas. Deus, como Jó fala, Deus está falando o tempo todo. Nós que não ouvimos. Nós que não damos atenção. E Deus, Ele fala conosco. Não precisamos necessariamente de que alguém coloque a mão na nossa cabeça e libere uma palavra de profecia, ou algo assim que seja muito forte, você caia no chão. A Bíblia está todo o tempo aqui, com várias promessas. Várias promessas. Várias palavras proféticas. Às vezes o Senhor vai usar um vaso, né? Para falar conosco. Isso é bom. Mas nem sempre vai ser assim a forma de Deus falar. Eu te garanto que Deus vai falar muito mais com você, você abrindo a sua Bíblia e estudando a palavra de Deus, do que com pessoas colocando a mão na sua cabeça. E nós temos várias promessas, várias promessas. Mas é necessário que, como mães, como pais, como jovens, nós venhamos buscar para cada área da nossa vida uma palavra. Cada área tem que ter um rema de Deus, um direcionamento de Deus. Eu não me movo, não me mexo
até Deus me dar uma palavra sobre algo. Assim tem que ser a nossa vida. É em relação à vida profissional. Se Deus não está em silêncio, é porque não é para me fazer nada. Mas se Ele fala, eu vou me mover com fé, conforme aquela palavra de Deus. É na minha vida afetiva. É em que área? Nas minhas finanças, eu preciso de palavras de Deus. E aqui hoje o nosso foco é mãe. Eu preciso ter uma palavra de Deus para cada um dos meus filhos. Se eu não tenho essa palavra, eu preciso buscar de Deus. Que Deus me dê a palavra, me dê o rema para cada um dos meus filhos. Porque cada vez que eu for clamar ao Senhor, eu vou invocar essa promessa. Eu vou me lembrar e vou lembrar o Senhor dessa promessa. E eu vou trazer isso à tona todas as vezes que eu estiver na presença do Senhor, até o cumprimento. Você lembra que Isaías fala, eu não darei descanso aos meus olhos, até que eu veja. Então assim tem que ser o nosso nível. Até ver o cumprimento de uma promessa, nós não paramos de orar sobre aquilo. Não paramos de orar sobre aquilo, até vermos acontecer. Amém? Vira para o irmão que está do teu lado mais uma vez e diz assim, você tem promessas de Deus na sua vida? Quantos têm, digam amém. Se você não tem, você tem que ler a Bíblia, que lá tem inúmeras promessas. Eu já estou quase caminhando para o fim. Quando nós temos a maternidade, a paternidade como missão, nós vamos ver que tem momentos que nós vamos nos deparar com situações que a gente não sabe o que fazer. Parece que nós, assim, paralisamos diante de determinadas situações. Eu acredito que, assim, pais e mães de adolescentes vivam ainda mais esses conflitos. Não saber o que fazer. Ter uma dúvida. Mas quando chegar essa hora de você não saber o que fazer, você vai buscar em Deus. Senhor, me dá estratégia. Me dá estratégia. Me dá estratégia. A palavra em Salmos 4 diz, de manhã eu vou me apresentar ao Senhor. Vou ouvir o que Ele tem para falar para mim. Eu vou esperar a sua resposta. Isso fala de silêncio. Muitas vezes nós chegamos a Deus, parece uma metralhadora. Às vezes a gente chega até com lista de pedidos ao Senhor. Eu gosto de lista, tá, gente? Eu tenho minhas listas de oração. Mas a gente chega, é um monólogo. No seu devocional, você tem que reservar um tempo para o silêncio. Silêncio absoluto. Onde você vai ouvir Deus. Onde você vai ouvir a voz de Deus, a direção de Deus para aquele dia. Qual é a estratégia de Deus para aquele dia? Qual é os recursos que o Senhor vai me dar naquele dia? Qual é a ferramenta de guerra que o Senhor vai me dar para aquele dia? Em relação aos filhos, quais são as estratégias? E nós vemos aqui uma mulher chamada Joquebede, essa mulher estrategista. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe acontecia. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa, a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê, leve este menino, amamente-o para mim.
Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de quê? Moisés, pois disse, eu o tirei da água. Imagina a gente receber um salário para cuidar do nosso próprio filho. Quanto seria o seu salário? Rapaz, ia ser muito, né? Ela foi estrategista, junto com Miriam, sua filha. Ela não pense você que ela fez aquele cestinho, botou o bebê dentro, para o menino ir andando rio adentro e morrer, não. Ela colocou no lugar certo. Porque ia passar ali. Ia acontecer aquilo. Ela visualizou no espírito, na mente, o que ia acontecer e aconteceu. E a menina foi tão esperta, né, que oferece uma ama de leite, que era a própria mãe, para cuidar do bebê. E aquela mãe fica com seu filho naqueles primeiros anos de vida. A gente vê aqui como que as coisas de Deus, elas têm uma reviravolta tremenda. E aqui nós vemos que Deus, Ele deu estratégia para aquela mãe. E Deus vai dar estratégia para você, mulher. Quando chegar o dia mau, Deus vai dar estratégia para você. Tudo passa. O dia pior da sua vida, ele vai passar. A tempestade vai passar. E Deus vai estar com você no fogo, na água, todo momento. E te dando uma estratégia nova. Te dando forças espirituais e físicas para aguentar aquilo que você pode passar, porque Ele sabe que você é capaz. Uma mãe que ela tem a maternidade como missão, ela é uma mãe intercessora. Cada ano, sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e a levava quando ia com o marido oferecer o sacrifício anual. Estamos falando de Ana. Vocês conhecem a história de Ana? Estéril, não podia ter filhos. Clama ao Senhor, o Senhor faz um milagre. E ela entrega esse bebê, com aproximadamente 3 anos de idade, para ser criado como sacerdote, pelos sacerdotes. E todo ano que se subia para oferecer sacrifícios, naquela cidade que o seu filho estava, ela fazia um casaquinho para ele. Isso fala de cobertura espiritual. Isso fala de intercessão, cobrir alguém. Não era uma roupa. Era intercessão. Era profetizar intercessoriamente sobre a vida do seu filho. Vocês lembram como Samuel foi diferenciado, como Deus escolhe falar com Samuel muito cedo, muito pequenininho. Deus já toca aquela criança, já fala a primeira vez. E Deus tinha um propósito na vida daquele filho, daquela mulher. E também, não esqueça, ela entregava o casaco e ela ia embora. Ela passava 1 ano sem ver o filho. Mas o casaco estava com ele. A intercessão estava sobre ele. Diga comigo assim: a oração é o nosso maior lugar de influência. Às vezes a gente pensa que é o tanto que a gente fala, o tanto que a gente faz. Se eu for exemplar em tudo, o meu filho vai dar certo. Meu filho vai ser uma pessoa boa. Meu filho vai ser de Deus. Não é isso. É no lugar de oração, no lugar de intercessão. Ali é o seu maior lugar de influência. Ninguém está vendo você. Seu filho nem está vendo você. Mas ali nos joelhos você está ganhando as batalhas. Ali no joelho você está evitando que coisas aconteçam. Você está chamando, invocando o Deus da guerra. A palavra do Senhor diz: invoca o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. O Senhor é aquele que adestra as minhas mãos para a peleja. Então, essas batalhas todas que nós enfrentamos enquanto mães e pais,
elas têm que ser ganhas no joelho, na oração, no lugar secreto, no lugar de profecia, no lugar de guerra espiritual. É ali. Não é o quanto eu brigo, o quanto eu quero corrigir meu filho, o quanto eu chamo atenção, o quanto eu bato. Não é isso. É o quanto eu oro. E eu vou ver a mudança. Dia após dia nessas situações que têm se levantado. Dia após dia. Dia após dia. Vemos aqui com Débora. Restavam poucos povoados de Israel, até que Débora se levantou como mãe para Israel. Até que Débora se levantou como mãe para Israel. Nós vemos aqui a juíza Débora. Quando ela observa, ela olha. Onde um lugar que se esperava que homens tomassem esse tipo de atitude e liderança. Débora olha para um lado, olha para o outro, não enxerga. Ela diz o quê? Até que eu, Débora, me levantei como mãe de Israel. E vocês lembram do resto da história? Quando aquele general pede para que ela vá para a guerra com ele, de tanta força que ela passava. Ela tinha responsabilidade. Não podemos entregar a responsabilidade dos nossos filhos para outras pessoas. Para a escola, para a igreja, para os avós, para alguém que cuida dele. É nossa responsabilidade. Os filhos, eles são nossa responsabilidade. Nós temos que chamar para nós. Ai, mas esse menino não sai desse celular, essa menina. É você que manda. Não é os filhos que mandam nos pais, é os pais que mandam nos filhos. Tem que ser assim. Isso é bíblico. É instrução do Senhor. Você está vendo seu filho se perdendo, sua filha se perdendo, se distanciando, como falam, né? Os filhos dos quartos. Já viram essa expressão que na pandemia foram gerados filhos dos quartos, que você não vê seu filho? Seu filho troca o dia pela noite. Quer dormir de dia, de noite quer virar bicho no celular. É nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Em Maria nós vemos serviço. Faça em mim conforme a tua vontade. Deus escolheu você para ser mãe desse filho, dessa filha, desses filhos. Ele poderia ter dado esses filhos para qualquer pessoa no mundo, mas Ele escolheu você. Naquele dia da geração dele, era você. Era para ser Ele do jeito que Ele é, do jeito que Ele veio. Porque em você tem todos os recursos para criar e formar esse filho para o Senhor. Em você tem todos os recursos, você que tem filhos mais velhos, para sustentar esses filhos em oração, até você ver eles salvos. Nos caminhos do Senhor. Em você tem todas as ferramentas. Tudo que esse filho precisa está em você. Não é no outro. E se fosse fulano, o pai do meu filho, a mãe do meu filho, eu ia saber lidar com ele, com ela. Não, é você. Deus vê em você essa capacitação de criar e lidar com essa criança, com todas as suas limitações e dificuldades. E eu quero te perguntar, e quando os meus filhos estão longe de Cristo, estão ou desviados da presença do Senhor, ou nunca conheceram o amor de Deus, não são salvos, se eles morrerem hoje, eles vão para o inferno. O que fazer nesses casos? O que fazer? Nós temos a resposta. E Marcos 9 diz: um dos homens na multidão respondeu: mestre, eu lhe trouxe meu filho que está possuído por um espírito impuro, que não deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido.
Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus lhes disse: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino para cá. E nós vemos aqui, mais na frente, que diz: tudo é possível para aquele que crê. Jesus expulsa o demônio que perseguia aquele menino. E aquele menino fica livre. Aquele menino é curado. Aquele menino é salvo. Então, qual é a resposta? Quando eu não tenho mais tanta autoridade sobre os meus filhos, porque eles são maiores de idade, já têm suas vidas. É diferente de uma criança que você traz à igreja, você ensina diferente. Traga o menino, a menina até Jesus. Você vai ser como esse caminho, o teu exemplo, o teu testemunho, a tua devoção, o teu amor pelo Senhor, pela presença de Deus, vai atrair seus filhos até a casa de Deus. Você não precisa fazer muito. Trave essa batalha em oração e ame ao Senhor. E toda oportunidade, traga o menino até Jesus, traga a menina até Jesus. E Deus vai fazer a obra na vida dele e na vida dela. Porque nós não fazemos a obra na vida de ninguém. Às vezes a gente fica tão ansioso para ver pessoas sendo salvas e a gente quer ultrapassar o Espírito Santo, mas tudo tem um tempo perfeito. Tudo tem um tempo perfeito. O dia daquela pessoa ser salva, se converter e se santificando ao Senhor. Tudo tem um tempo de Deus, a obra de Deus, na vida, no interior daquela pessoa. Então creia, traga seu filho até Jesus em oração. Traga sua filha até Jesus na sua intercessão, no seu amor. Que Deus vai salvar seu filho, sua filha. Deus vai fazer essa obra, quantos creem? Quantos queriam estar aqui com seus filhos, suas filhas, algum filho que não está aqui hoje? Faça assim, eu queria. Deus vai trazer, Deus vai fazer a obra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de orar pelas mães que estão aqui hoje presentes. Viesse até aqui à frente, em nome de Jesus. E